De hoje até amanhã, São Luís vai sediar o primeiro Congresso Norte e Nordeste de Genética Médica, que abre a Semana do Excepcional. O tema central do evento é a atenção global à pessoa com deficiência intelectual. Durante o congresso, vão ser apresentados trabalhos científicos e casos clínicos relacionados ao assunto. E é sobre isso que nós conversamos agora com a médica geneticista do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Maranhão, da Paz São Luís, Maria Juliana Rodovaldo Doriqui. Bom dia, Mariana. Bom dia, Giovana. Bom dia, Josi. Bom dia, Maranhão. Sim. Para o pessoal entender, genética médica, o que significa tudo isso, de que maneira que ela trabalha? Então, a genética médica, assim, não é agora, porque a gente já tem alguns anos que já se existe, né? Desde 74 a gente já tem residência de genética para formação de médicos geneticistas, né? A genética médica em si, ela está voltada para atender principalmente as malformações congênitas, no caso, os pacientes, né, que nascem com algum problema genético, com alguma malformação, os casais com infertilidade, né, que não sabem a causa, porque que às vezes não conseguem engravidar ou porque que perdem vários filhos, né, os abortos de repetição. E também, hoje em dia, tem outras áreas, né, além das doenças neurogenéticas, a deficiência intelectual, atende-se também os casos de câncer hereditário, que você vê agrupamentos na família, que são várias pessoas acometidas com os tipos de câncer, às vezes nem sempre o mesmo tipo. Sim. E é bem vasto. E atualmente ela atua em todas as áreas da medicina? Hoje em dia não se fala em medicina sem genética, né? Então é tão importante, né, justamente a questão do tema do evento, a gente está reunindo os vários profissionais das várias especialidades, não só da medicina, é um evento multiprofissional, porque quando você fala em saúde hoje, você sempre, né, com o ganho de estudo, de pesquisas a respeito do DNA, né, que a gente tem aí de uns 50, 60 anos para cá, então a gente tem, cada vez isso está sendo inserido em todas as áreas da saúde. Né? E o Congresso hoje vai tratar dessa deficiência intelectual. Como que essa genética trabalha alinhada a esse tema? Eu costumo dizer que toda pessoa com deficiência intelectual, o que seria deficiência intelectual? Geralmente é a dificuldade de aprendizado, que pode começar desde pequenininho, às vezes, na questão de aprender a andar, a falar, às vezes isso é um pouco mais tardio, né, que é o que a gente chama de atraso dos marcos do desenvolvimento. E essa questão da deficiência intelectual, então, a gente acompanha particularmente fazendo o diagnóstico, porque às vezes você tem agrupamento na família também, isso pode ser herdado, né? Mesmo que os pais não tenham deficiência intelectual, às vezes eles carregam o gene, né, que predispõe aquela doença na criança. Então, isso tudo tem um risco de acontecer de novo, então a gente só consegue estabelecer esse risco se você faz um diagnóstico. E esse diagnóstico precoce ainda é melhor porque você consegue também intervir para que aquela pessoa com a deficiência venha a desenvolver mais o potencial dela. Então, para isso a gente tem equipe. A senhora falou assim, diagnóstico precoce. E muitos casais, às vezes, eles deixam de ter filho por causa desse medo, né? Ou tiveram uma gestação, um filho anterior com alguma doença genética. Eles hoje procuram muito aconselhamento genético? Como é que está isso? Tem cada vez mais, às vezes até a pessoa fala assim, eu sou primo do meu esposo ou da minha esposa, né? Então a gente recebe sim, a gente tem recebido bastante indicação também da mulher com mais idade, porque hoje a gente deixa mesmo, né, nós mulheres trabalhando mais, espera a formação, a parte profissional, e acaba deixando para ter filho depois dos 35, né, que é quando se diz que o risco de síndrome de Down é um pouco maior. Né? Então sempre geralmente vem procurar sim. Doutora, o evento começa daqui a pouquinho e vai até amanhã. Qual que é a programação para hoje? Hoje nós vamos abordar assim, mais a parte de erros inatos do metabolismo, que é uma doença, um grupo de doenças, né, que às vezes a gente tem um problema na nossa máquina, né, que gera energia, que renova as nossas células todo dia, que a gente chama de erro inato. Vai trabalhar também as cromossomopatias, que são as alterações no cromossomo em si, não só o gênico, que é quando você tem alteração em cromossomo, você envolve mais de um gene. Então a gente vai trabalhar essa parte pela manhã, à tarde vai ter a palestra contando com a presença do Dr. Salmo Raskin, da doutora Irlane Ribeiro, a Helena Pimentel, representando o Ministério da Saúde, justamente para abordar a questão como é que está a questão da genética médica no SUS, porque a gente assinou esse ano, né? A gente não, o Ministro da Saúde, assinou a portaria, né? Para a gente começar a disponibilizar atenção em genética pelo SUS. Tá certo. Então, muito obrigada pela participação, senhora, aqui no Bom Dia. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Uma das maiores riquezas culturais do Maranhão,
Os blocos tradicionais podem ser contemplados com certificado de patrimônio cultural e imaterial brasileiro.